Certo, pessoal, vamos dar uma olhadinha na parte envolvendo vetores. A gente vai ver um pouco sobre operações com essas grandezas. Soma, subtração, multiplicação e decomposição de vetores. Acompanhem comigo quais pontos são os mais relevantes. Quando a gente fala em física, o que a gente tem interesse? A gente tem interesse, de alguma forma, em descrever e prever fenômenos. Então, como eu estou tentando descrever e prever esses fenômenos, eu sempre descrevo e prevejo fenômenos que sejam ou fenômenos elétricos, ou fenômenos mecânicos, ou fenômenos térmicos, ou fenômenos ondulatórios. Esses fenômenos, para serem descritos e serem previstos, eles precisam de um conjunto de informações. As informações que da natureza eu consigo medir, eu chamo de grandezas. Então, qualquer coisa que eu consiga medir, velocidade, força, questão de umidade, tudo isso é uma grandeza física. Eu posso separar os tipos de grandeza física em duas categorias. Essas categorias, elas dizem respeito ao quanto de informação eu preciso fornecer para que a grandeza seja descrita de forma completa. Eu tenho as grandezas escalares, e as grandezas escalares precisam de um número limitado de informação, um número pequeno de informação. Eu preciso de um módulo e uma unidade para descrevê-las de forma completa. Exemplo disso é a questão da temperatura. Hoje estão 18 graus Celsius, isso já é suficiente para descrever a temperatura. Ou questão ligada ao comprimento. Eu tenho uma régua de 30 centímetros. Questões ligadas ao tempo. Essa aula começou a 2 minutos e 54 segundos. Isso é o suficiente para descrever as grandezas que sejam escalares. Por outro lado, as grandezas que são ditas vetoriais, elas precisam de uma quantidade maior de informação. Essas grandezas, além do módulo e da unidade, o valor seguido da unidade, ainda precisam de uma direção e de um sentido. O que eu sei a respeito dessa direção e desse sentido? A direção que eu vou dar para a minha grandeza vai ser horizontal ou vertical. E eu ainda tenho um sentido dado, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Notem que exemplos de grandezas que são vetoriais é a força. Eu vou aplicar uma força, mas eu preciso aplicar ela na horizontal, na vertical, para a esquerda, para a direita e assim sucessivamente. A velocidade também é uma grandeza que é vetorial, assim como a aceleração e uma série de outras grandezas. O que a gente vai se concentrar nessa aula são essas grandezas vetoriais. Em especial, quando a gente fala de vetores, e eu digo que eu posso representar vetores como tendo uma direção e um sentido, isso faz com que eu possa representar vetores por um desenho. Então, como os vetores têm direção, sentido e módulo, eu posso representar isso por uma seta, que é o que a gente vai acabar usando no restante da aula. Então, o que a gente sabe? Pegando essa seta em vermelho aqui do lado, o que a gente tem? Essa seta tem uma direção definida, ela tem um sentido e ela tem um módulo. Como é que eu defino o módulo desse meu vetor? O módulo é determinado pelo tamanho da seta. O comprimento da seta vai me dar um módulo do meu vetor. Se eu estou interessado na direção, a direção é a direção da seta. Essa seta que eu tenho com um exemplo aqui do lado, ela aponta obrigatoriamente na horizontal. E eu ainda tenho que representar o sentido. O sentido da seta é representado pela ponta da seta, que nesse caso aponta para a direita. Eu poderia ter a ponta da seta apontando para a esquerda. Notem que cada direção tem dois sentidos. Uma direção horizontal para a esquerda, para a direita. Uma direção vertical tem como sentidos para cima e para baixo. A gente vai usar essa representação de usar vetores como sendo setas, porque a gente vai trabalhar, no fim das contas, nesta aula com operação entre vetores. Quando eu falo de operação entre vetores, eu estou falando dos mesmos pontos que a gente viu com escalares, com números. Quer dizer, eu quero fazer operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu posso fazer isso também com vetores. Só tem um detalhe em termos da nomenclatura que a gente vai usar. Quando a gente fala soma de vetores, isso pode ser tanto uma soma quanto uma subtração. É válido para as duas situações. A nomenclatura, o nome que a gente usa para a situação é soma, mas também é válido para a subtração. Do mesmo jeito, o produto de vetores pode ser tanto uma multiplicação quanto uma divisão. Então, cuidado com essas nomenclaturas.
Além disso, o que a gente precisa saber sobre os vetores é que a gente tem que ter um certo cuidado ao trabalhar com operações entre vetores. O cuidado aqui que deve ser tomado é na questão que os meus vetores, diferente de escalares, têm uma direção e um sentido. Eu tenho que levar isso em conta quando eu for trabalhar com os meus vetores. Agora, se a gente está trabalhando com os vetores, tem ideias aqui, conceitos, definições a respeito dos vetores que têm que ser sabidas de cor. Por exemplo, quando dois vetores têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo, eles têm a mesma direção e eles têm o mesmo sentido, eles são chamados de vetores iguais. Se os meus vetores eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas os sentidos são diferentes, eles são vetores opostos. Por outro lado, se eu tenho vetores que têm um tamanho valendo uma unidade, pode ser 1 newton, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo ao quadrado, esse é chamado de um vetor unitário. Essas três situações vão ser usadas por nós nos exercícios. Então, vetores com mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, são vetores iguais. Vetores que têm mesmo módulo, mesma direção, mas o sentido é diferente, são vetores opostos. Vetores cujo tamanho vale 1 são vetores unitários. Este ponto é importante. Agora, trabalhando especificamente com as operações entre os vetores e pegando a parte de soma, que também pode ser uma subtração, o que eu teria aqui? Eu vou separar em uma sequência de situações distintas para ficar um pouco mais claro. Primeiro eu vou trabalhar com a soma ou a subtração de vetores que eles estejam na mesma direção e no mesmo sentido. Aqui do lado vocês conseguem ver ali o vetor A e o vetor B. Então destes dois vetores, o A e o vetor B, eu quero fazer a soma deles. Então o meu interesse ao fazer a soma é representar isso de uma forma bem específica. Eu coloco onde termina o primeiro vetor, o início do próximo. Então notem que ali do lado, onde terminou o vetor azul, o vetor A, eu iniciei o vetor B, o vetor em verde. E daí o que seria o meu vetor soma? Seria um vetor que tem o tamanho combinado destes dois vetores. O vetor soma, que eu vou representar pela letra S, é o tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B. É só somar o módulo destes dois vetores. Mas, graficamente, num desenho, o tamanho do vetor vai ser dado pelo tamanho combinado dos dois. A direção é a mesma que dos vetores que eu estou somando e o sentido é o mesmo dos meus vetores. Agora, se eu pegar vetores que estejam na mesma direção, mas em sentidos contrários, eu vou acabar fazendo uma subtração entre os meus vetores. Então, o que eu faço nesse caso? Onde termina o primeiro vetor, eu coloco para começar o segundo. Então, onde terminou o vetor A, eu comecei o segundo no sentido contrário. O que vai ser o vetor que vai corresponder à subtração desses dois? Vai ser um vetor cujo tamanho corresponde à diferença de tamanho entre os meus vetores. Então, nota que eu tenho o vetor A para um lado, o vetor B no sentido contrário, o vetor soma é a diferença entre eles, apontando para o lado do maior, no sentido do maior dos meus vetores. Esse vetor subtração, que eu uso a letra S para representar, vai ser o tamanho do vetor A menos o tamanho do vetor B. Então, no fim das contas, a minha soma de vetores, se os vetores tiverem o mesmo sentido, vai ser uma soma de fato. Se tiverem sentidos diferentes, vai ser uma subtração entre os vetores. Isso se eles tiverem mesma direção. Agora, se eu não tiver a mesma direção para os meus vetores, se eles forem perpendiculares, o que eu vou acabar fazendo? Então, eu tenho aqui do lado o meu vetor A e o meu vetor B. Perpendiculares, o A na vertical, o B na horizontal. Eu uso algo que eu chamo de regra do paralelogramo para poder descobrir a soma entre esses vetores. Como isso vai ficar representado? Eu vou pegar esses dois vetores e eu vou colocar eles começando da mesma origem. Então, do mesmo ponto onde começou o vetor A, eu coloco para começar o vetor B. Essa é a ideia.
Neste ponto daqui, a regra do paralelogramo me diz que eu devo redesenhar o vetor A ao final do B. Então, vetor A, vetor B, eu redesenho o A ao final do B. E eu redesenho o vetor B ao final do vetor A. Então, o vetor A aponta para cima, onde terminou o vetor A, eu redesenho o vetor B. Esses meus vetores estão sendo representados aqui do lado como sendo linhas pontilhadas. O meu vetor soma vai começar da mesma origem dos vetores A e B e vai até o desenho que eu fiz de novo do A e o B, os meus pontilhados ali. Então ele vai ser na diagonal. Pensem nisso como uma questão de uma força. Alguém está empurrando um objeto para cima, alguém está empurrando um objeto para a direita. Se eu empurro para cima e para a direita ao mesmo tempo, o objeto viaja, ele é empurrado na diagonal. Então essa direção diagonal corresponde ao meu vetor soma. Eu quero de alguma forma calcular esse vetor soma. Então o que eu faço? Eu mudo o vetor A de lugar para combinar os vetores A, B e o soma em um triângulo retângulo. Agora que o vetor A, B e C são um triângulo retângulo, eu posso usar aqui Pitágoras para poder resolver. E aí o meu vetor soma, o vetor S, vai ser igual à raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então isso daqui é o que eu faço se eu tiver vetores que eu queira saber a soma e estes meus vetores eles são perpendiculares entre si. Nota que eu representei a regra do paralelogramo aqui e eu acabei desenhando um retângulo. E se eu não quiser saber a soma dos vetores, eu quiser saber a subtração entre os vetores. A subtração entre os vetores seria a mesma ideia, só que eu inverteria o sentido de um desses vetores. Então, se eu quisesse fazer não A mais B mais A menos B, eu desenharia o B no sentido contrário. Eu desenharia o B não apontando para a direita, mas para a esquerda. Todo o resto é igual. Tá? Eu comento disso um pouco mais para frente. Agora, em um último caso, digamos que eu queira saber qual que é a soma entre os meus vetores e esses vetores têm outras direções. Eles não têm nem a mesma direção, nem eles são perpendiculares. Eles têm uma direção diferente. Então aqui do lado eu tenho o vetor A e B com direções diferentes. O A está na vertical, o B está na diagonal. Para eu poder representar a soma desses vetores, eu uso de novo a regra do paralelogramo. Então, em primeiro momento, eu desenho esses vetores começando da mesma origem, começando do mesmo ponto. Entre esses vetores, eu preciso conhecer o ângulo. Eu tenho que saber qual que é o ângulo entre o vetor A e o vetor B. Só assim eu consigo calcular a soma entre eles. Se eu fizer isso, o que eu vou fazer é a regra do paralelogramo, em que eu pego e represento de novo o vetor B depois do vetor A e eu represento o vetor A depois do vetor B. Eu faço ali um losão. Tá? As minhas linhas pontilhadas aqui do lado representam esse redesenho dos meus vetores. E assim como na parte de vetores perpendiculares, o vetor soma começa da mesma origem de A e B, termina no pontilhado dos meus dois vetores. Tá? Esse meu vetor também está numa diagonal ali. Só que para poder calcular isso, eu uso algo parecido com a lei dos cossenos. Não é exatamente a lei dos cossenos, é parecido. Porque nesse desenho, nessa representação, e tenham muito cuidado aqui. Quando os três vetores, os dois que eu quero somar, A e B no meu exemplo, e o vetor soma, partem da mesma origem, eu consigo calcular o módulo entre eles. O módulo da soma. Como é que eu calculo o módulo da soma? O módulo da soma vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Isso é o que eu tenho para calcular o módulo do vetor soma entre esses dois vetores que apontam em outras direções quaisquer. Tem um detalhe aqui que é importante, por isso eu falei. Cuidado com esta parte. Qual é a questão aqui que é complicada? Quando eu trabalho com vetores que estão na mesma direção, só que quando eu pego e eu tento de alguma forma calcular aqui
na verdade, uma relação entre os meus vetores para que o ângulo seja em outro lugar, agora olha a figura que eu tenho ali do lado. O ângulo θ agora não estava entre a origem de A e B, mas o vetor θ estava entre o final do vetor B e o início do vetor A. Aí, nesse caso, eu uso a lei dos cossenos, e isso é da matemática. Então, aqui eu não calculo o módulo da soma dos vetores, eu calculo a soma dos vetores. Que daí eu uso raiz, que essa soma, esse S, é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno. Qual é a diferença? Quando os três vetores partem da mesma origem, o sinal é de mais em todos os termos dentro da raiz. Quando os vetores não partem da mesma origem, vocês veem ali do lado que o A e o B, que o S e o B, o vermelho e o verde, eles partem do mesmo ponto, mas o azul não está partindo do mesmo ponto, o azul está partindo de onde termina o vetor B. Neste caso, eu uso o sinal de menos dentro da raiz. Isso vai aparecer infinitas vezes nos exercícios que vocês têm para resolver. Tá? Isso aparece muitas vezes. Como é que eu diferencio se o sinal é de mais ou menos? Eu tenho que olhar como os vetores são representados. Se o exercício não me deu esse desenho, eu tenho que fazer. Então tem que ter um certo cuidado aí. Mas sempre, se eles partem do mesmo ponto, todos os três vetores, o sinal é mais. Se eles não partem todos os três do mesmo ponto, o sinal é de menos. Agora, se a gente pega e trabalha com vetores em direções diferentes, um outro ponto que a gente tem interesse aqui é tentar determinar quais são os ângulos que faltam nesse meu triângulo. Então eu representei de novo os mesmos vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor S, o meu vetor soma, e eu tenho ali o ângulo θ. Mas eu não sei quanto que é o ângulo que eu tenho entre S e B e o ângulo entre S e A. Isso eu tenho interesse em saber. Então, digamos que eu chame o vetor que eu tenha entre S e B de alfa, entre S e A de beta. Existe uma regra, uma lei da matemática, a lei dos senos, que consegue calcular quem são esses ângulos. Se eu tiver dois desses ângulos, eu posso até mesmo calcular o tamanho de um desses vetores sem ter que resolver a lei dos cossenos. A lei dos senos é mais simples que a lei dos cossenos, desde que eu conheça dois ângulos. Então, o que a lei dos senos me diz? O tamanho do vetor S sobre o seno do ângulo oposto. Qual é o ângulo mais longe do vetor S? O ângulo mais longe é o ângulo θ, porque os outros dois estão grudados na seta em vermelho. Então, S sobre seno de θ tem que ser igual ao tamanho do vetor A dividido pelo seno do ângulo mais longe dele. O ângulo mais longe dele é o ângulo alfa. Então, A sobre seno de alfa. E isso tem que ser igual ao vetor B dividido pelo seno do ângulo mais longe dele, que é o meu vetor beta. Isso eu faço o tempo todo que eu tenha dois ângulos e um vetor, o tamanho de um dos vetores. Isso é comum aparecer em questões não só da parte de cinemática, mas lá da parte dinâmica também. Tá? Então, cuidado com esses pontos daqui. Essa parte envolvendo questões de ângulos e tamanhos de vetores é relevante para nós calcular por lei dos senos. Nota que aqui eu tenho duas igualdades, então ou eu uso S sobre seno de θ é igual a A sobre seno de alfa, ou eu posso usar S sobre seno de θ igual a B sobre seno de beta, ou eu posso usar por último ainda, A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta. Eu sempre pego dois destes vetores, aí eu não preciso dos três, eu preciso agrupar eles de dois em dois. Geralmente eu quero saber o tamanho do S ou eu quero saber algum dos ângulos, ou o alfa ou o beta. Então eu vou sempre agrupar desta forma. Isso é o que a gente precisa saber em função de soma de vetores, soma ou subtração. Outro fator que é relevante é a gente trabalhar com multiplicação de vetores. Em se tratando de multiplicação de vetores, o que eu quero fazer é, primeiro, multiplicar um vetor por um valor positivo. Então eu tenho ali um vetor A, eu quero multiplicar ele.
Por exemplo, eu quero escrever 2A. Então, o que eu faço? A mesma parte que eu fiz em soma de vetores. Eu pego e coloco 2 vetores, um após o outro. A multiplicação corresponde ao tamanho desses dois juntos. Seria a mesma coisa que somar 2 vetores A iguais. Se eu pegar e multiplicar por um número negativo, digamos que eu tenho ali o meu vetor A, e eu vá multiplicar por menos 1 vezes A. O que eu faço? Eu inverto o sentido deste meu vetor. Se ele aponta para a direita, eu faço ele apontar para a esquerda. Se ele aponta para cima, ele passa a apontar para baixo. Esse ponto, para nós, é a multiplicação por número negativo. Tá? É por isso que, quando eu representei soma de vetores perpendiculares, eu também falei que poderia ser aplicado a subtração. Tudo que eu precisava fazer era inverter um dos sentidos dos meus 2 vetores. E aí eu consigo calcular a subtração entre eles. A mesma coisa vale se eu tiver vetores em direções diferentes. Por último, se a gente pegar e tentar multiplicar o meu vetor por um número que seja em fração, quero pegar o meu vetor A e multiplicar por 1/2, o que eu vou fazer é reduzir o tamanho do vetor. Se eu multiplicar por 1/2, o meu vetor, que vai ser 1/2 vezes A, vai ficar com metade do tamanho do vetor original. Então, isso para nós também é relevante. Multiplicar por um número menor do que 1 é tornar o vetor menor. Multiplicar por um número maior que 1 é tornar o vetor maior. Multiplicar por um número negativo é inverter o sentido do meu vetor. Isso em se tratando de multiplicação. Notem que quando eu multiplico por um número com fração, o que eu estou fazendo é uma operação de divisão, mas o nome é multiplicação de vetores. Tá? A gente tem ainda um último ponto para ver a respeito de operações entre vetores, que é a questão da projeção de vetores. O que eu tenho sobre projeção de vetores? O que eu faço em projeção é decompor um vetor em 2 componentes. Eu quero pegar um vetor qualquer que está numa direção lá na diagonal e quero separar eles na direção x e y. Isso tem que saber de cor. Isso vai aparecer em várias partes de conteúdos. Então, fazer isso, decompor o meu vetor, é colocar eles nos eixos, y na vertical, x na horizontal, e aí seguir uma regra de passos. Qual é o primeiro passo que eu tenho que saber? Eu preciso saber o ângulo entre a horizontal e o meu vetor. O ângulo θ aqui do lado. Então eu preciso conhecer o tamanho do vetor A, que pode ser outro nome, mas eu estou usando o nome A, e o ângulo que ele faz com a horizontal. Segundo passo, eu pego e vejo a projeção desses vetores, desse vetor. O que seria essa projeção? O tamanho dele no eixo y, o tamanho dele no eixo x. Então eu traço uma reta para baixo, para ver o tamanho dele em x, uma reta para o lado, para ver o tamanho dele em y. A partir disso, eu vou ter um vetor AY e AX, que seriam as projeções, a decomposição do meu vetor A. Aí o meu próximo passo, eu movo o vetor AY para o outro lado, para onde estava o pontilhado, e monto com o vetor A, AY e AX um triângulo retângulo. Com este triângulo retângulo A, AX, AY e o ângulo, eu posso trabalhar com a questão de trigonometria. O que eu tenho sobre trigonometria aqui? Seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de um ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Neste caso, no triângulo que eu tenho representado aqui do lado, a hipotenusa é e sempre vai ser o vetor que eu quero decompor. Então a hipotenusa é o meu vetor A. O meu cateto, que corresponde ao cateto adjacente, é o AX, o que está mais próximo do ângulo desenhado. O meu cateto oposto é o mais longe do ângulo desenhado, então é o AY. Isso quer dizer que, quando eu escrevo esses vetores, eu tenho que o AY, ou seja, o meu cateto oposto, é a hipotenusa, o vetor A, vezes o seno do ângulo. Por outro lado, o AX, o meu cateto adjacente, é a hipotenusa, o vetor A, vezes o cosseno do ângulo. Isso é válido sempre que eu tiver o desenho representado da forma como eu tenho aqui do lado, com o ângulo na mesma posição. E isso é importante porque isso vai aparecer em várias partes de conteúdo que eu tenho relacionados com cinemática, com dinâmica e com eletricidade.
Eu vou trabalhar sempre que tiver uma grandeza vetorial com parte envolvendo decomposição de vetores. É um assunto extremamente relevante conhecer o passo a passo para fazer a decomposição dos vetores. Por último, o que a gente tem é a situação em que eu quero trabalhar com estes meus vetores em termos de decomposição, só que eu quero verificar esses vetores em função do vetor unitário que eu tinha comentado lá mais perto do início. O que eu comentei sobre o vetor unitário é um vetor que tem um tamanho 1 em uma determinada direção e sentido. Então, quando a gente pega e representa os meus vetores unitários, o que eu represento aqui é um vetor unitário para um vetor AX e para um vetor AY. Então, depois de eu decompor o vetor AX e AY, ou antes de eu recompor, juntar AX e AY para formar o meu vetor A, o que se faz é escrever eles em função de vetores unitários, que se usa para representar as letras I e J. Então eu tenho a letra I representando o vetor unitário na direção X e a letra J representando o vetor unitário na direção Y. O que significa que quando eu trabalho com essa parte de vetores, eu posso escrever o vetor A como sendo um valor n multiplicado por i mais um valor m multiplicado por j. Quem seria n e m? N e m são os módulos dos meus vetores AY e AX. É outra forma de escrever o vetor A. Ao invés de escrever o vetor A simplesmente em função de um valor e de um ângulo, eu posso escrever o meu vetor A em função do AX e do AY, dos vetores unitários I e J. Sempre que isso aparecer, eu tenho que identificar o I como sendo a direção X, o J como sendo a direção Y.